Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje, seja bem-vindo para mais um Papo Reto. Eu sou a Lê Oliveira e você está aqui no meu canal. Bom, se você tem acompanhado os nossos vídeos, nós estamos hoje na nossa terceira edição do nosso estudo Os 7 Pecados Capitais. Isso mesmo. Se você ainda não conferiu os outros vídeos, não tem problema. Eu vou deixar o link na descrição abaixo e você clica lá e acompanha os outros vídeos que a gente fez. Os antigos que eu fiz estão relacionados à preguiça e à avareza. Hoje, o nosso terceiro estudo de hoje será relacionado à gula. Isso mesmo, a gula. Por que a gula? Será que ela é um pecado? Será que ela não é? O que a Bíblia vai falar pra gente a respeito desses 7 pecados capitais e a respeito desse vício em comum? Porque às vezes a gente que é cristão, as pessoas falam assim: cristão não bebe, mas come, que é uma beleza. Será que é correto a gente dizer isso? A gente usar isso como um dito popular? Vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer? Bom, se você está a fim de saber mais sobre isso, bora pro vídeo, vem comigo, vamos aprender junto a palavra de Deus e sermos edificados para a sua glória. Amém? Bom, se você se encontra aí com a sua Bíblia, gostaria de pedir para você que você abrisse ela comigo agora no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículos 20 e 21. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer em cima deste texto? Bom, a Bíblia nos diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Bom, em cima deste texto, vamos entender por que a gula ela acaba se tornando um pecado. Bom, a gula é um dos pecados mais ignorantes da atualidade. Significa viver para comer. Tudo o que a pessoa faz, seja para comer ou beber, ela o faz em excesso, tornando isso um pecado, porque afeta a nossa saúde, tanto para quem bebe quanto para quem come. Afeta também as finanças, porque assim a pessoa só trabalha para comer. Devemos buscar os frutos do Espírito, pois quando buscamos, temos em nossa vida o autocontrole, e assim a gente faz tudo com moderação, ou seja, tudo moderado. Por que a gula ela acaba se tornando, meus queridos, um vício, ela acaba se tornando um pecado? Bom, de acordo com o texto de Provérbios, aleluia, no capítulo 23, nós vamos entender que a pessoa, quando ela come demais, ela bebe demais, isso traz para ela uma consequência. Que consequência é essa? A primeira, ela vai se dar mal financeiramente, a família dela vai padecer junto com ela, e isso também pode acarretar problemas na saúde dessa pessoa, isso mesmo. Bom, eu quero abrir esse vídeo contando para vocês um pouquinho do testemunho da minha vida, que aconteceu e como, de alguma forma, a glutonaria entrou dentro da minha família e assim destruiu a nossa família, o nosso lar. E só para você entender um pouquinho o assunto que eu quero abordar com vocês aqui hoje, tá? O meu canal se chama Papo Reto devido a isso, porque é uma conversa descontraída que eu tenho com você. A gente aprende junto da palavra de Deus. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos aprender a palavra junto. Bom, desde que eu era criança, o meu pai sempre teve o vício do álcool. Ele era alcoólatra. E isso trouxe para ele esses 3 probleminhas que eu acabei de citar. Ele teve problemas na saúde, ele teve problemas familiar e ele teve problemas financeiros. Isso mesmo. Porque é isso que a glutonaria faz. E por que a glutonaria ela está inserida juntamente aqui com os beberrões? Por que eles estão inseridos juntos? Porque uma coisa puxa a outra. Você começa a comer demais, daqui a pouco você tá bebendo demais, daqui a pouco você começa a ter preguiça, porque você já não tem mais força para trabalhar. E às vezes até as complicações na sua saúde não vão permitir que você trabalhe. E aí você começa a ficar dependente das pessoas que estão ao seu redor para poder cuidar de você por conta desses vícios que te levaram e te colocaram nessa situação. Então, o meu pai bebia muito. E o que começou a acontecer? A princípio,
quando o vício tomou conta da vida dele, ele começou a parar de colocar comida dentro de casa. E todo o dinheiro que ele ganhava ia para as contas que ele fazia nos bares para poder pagar essas dívidas aí que ficavam pendentes. Então a gente começou a passar um pouco de necessidade devido ao vício dele, que ele tinha que manter, né? Porque ele se tornou escravo disso. E a partir daí o casamento começou a dar errado. Aí a minha mãe acabou se separando dele. Quer dizer, a família foi completamente destruída por esse vício. E depois de tantos anos bebendo, ele ficou enfermo. Ele teve uma cirrose. Essa cirrose não foi tratada da maneira que devia ser, porque os médicos receitaram remédios fortes para ele tomar e ele não estava tomando, ele estava misturando esses remédios com bebidas. Então a família teve que cortar, porque senão ia acelerar o processo dele de morte. E o que aconteceu? Essa cirrose dele evoluiu e levou ele a óbito. Irmãos, eu digo que você ser um glutão, você ser um beberrão, é algo tão sério, acarreta tantas coisas para vocês e para sua vida, que veja bem o que aconteceu com meu pai quando ele foi levado ao hospital, porque a cirrose dele chegou a estourar, chegou nesse ponto disso. Ele começava a suar frio, ele teve falência de órgãos porque os seus rins não estavam mais funcionando. Quando ele chegou no hospital, o seu fígado já não prestava mais, ele começou a evacuar o fígado e a vomitar pedaços do fígado, porque o álcool acabou com o organismo dele. E isso, por consequência, o sangue dele coagulou, começou a apodrecer dentro do próprio corpo, onde os médicos tiveram que ali fazer um procedimento para poder arrancar aquele sangue podre, ou seja, fizeram transfusão de sangue nele para manter ele ainda algumas horinhas vivo, mas a dor era insuportável. Então, olha o que o álcool, olha o que comer demais pode causar na vida de uma pessoa. No caso, a gente falou a respeito do meu pai, que era voltado para os vícios do álcool, mas para quem come demais, para quem é um glutão, o que acontece? A pessoa tem problemas também na saúde. Por quê? Porque a pessoa começa a comer, as veias do corpo daquela pessoa começam a dilatar. Dilatando por quê? Porque está entupida de gordura. O coração começa a ficar fraco, a bombear talvez mais rápido ali para poder suprir aquela falta de exercício físico que a pessoa não faz. E aí pode até mesmo dar uma parada cardiorrespiratória na pessoa. Isso pode dar também gordura no fígado, porque acaba sobrecarregando seus órgãos, né? O fígado, além dele filtrar o nosso sangue, eles juntamente com o rim, eles têm a função também de ajudar na limpeza das toxinas do nosso corpo. Então, se você é uma pessoa que come demais, que você não tem controle sobre os seus desejos, sobre os seus instintos, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar o teu organismo, ele vai começar a ficar doente, vai começar a padecer, e daqui a pouco você pode ter, por exemplo, pode acabar tendo doenças seríssimas e graves, porque você não cuidou da sua saúde, você acabou sendo um glutão. Então isso se torna um pecado, uma coisa vai puxando a outra. Isso te afasta de Deus. Por que te afasta de Deus? Porque o nosso corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: como que o Espírito Santo de Deus vai habitar num corpo que é doente? O Espírito de Deus, que é santo, como que ele vai habitar no corpo de alguém que bebe até se embriagar? De alguém que come até se empanturrar, até não caber mais nada no organismo dela? Foi o que a gente acabou de ler em Provérbios. Pessoas que fazem tudo de uma maneira exagerada, elas empobrecerão. Você não só vai empobrecer na sua carne, no trabalho físico diário, porque o seu trabalho vai se tornar um trabalho escravo, porque você vai trabalhar somente para sustentar aqueles seus vícios, e isso vai acabar afastando você de Deus, porque você vai começar a ter a visão voltada só para aquilo, a sua preocupação vai ser só aquela. Isso vai acarretar na sua vida ansiedade, porque quando você não tiver dinheiro para sustentar o seu vício, que você não tiver dinheiro para comprar tudo aquilo que o seu organismo já está acostumado a comer compulsivamente todos os dias, você vai ficar nervoso e isso vai gerar uma ansiedade muito grande a ponto de você precisar recorrer a médicos.
E essa palavra que eu estou lançando não são para pessoas que têm problemas genéticos, porque não é porque a gente às vezes encontra uma pessoa gordinha que quer dizer que ela é uma comilona, que ela é uma glutona. Não, a gente entende que existem pessoas que têm problemas genéticos, às vezes elas nem comem tanto, mas o organismo dela processa tudo aquilo de uma forma talvez mais lenta e aquilo acaba engordando aquela pessoa. Entende? Então essa palavra são para as pessoas que têm esses vícios, que têm esses hábitos, mas que têm a intenção de mudar. E se você tem a intenção de mudar, você está no lugar certo, porque Deus vai ajudar você nessa sua busca. Mas é aquilo, se você tem essas dificuldades de se ter um autocontrole, se você tem uma dificuldade que você não consegue, se você tem ansiedade, por favor, procure um médico. Nós aqui, nós tratamos muito a respeito do que a Bíblia vai dizer, mas às vezes é necessário a gente procurar um médico. Por quê? Porque Deus deixou os médicos para isso. Então, o que é ao alcance do homem fazer, faça, busque ajuda médica. Agora, a partir do momento que o médico não puder fazer mais nada por você, aí você recorre à ajuda de Deus, que Ele vai te ajudar, porque nada é impossível para Deus. A ajuda médica vai ajudar você a ter uma dieta balanceada. A ajuda médica vai ajudar você, talvez com alguns fitoterápicos para você controlar a ansiedade, porque a gente bem sabe que quem tem vícios de comer demais são pessoas muito ansiosas. Às vezes elas nem comem porque estão com fome, elas comem por ansiedade, porque a ansiedade é grande. E você precisa tomar alguns remédios para você ter esse autocontrole, para o seu organismo, para o seu corpo se sentir um pouco melhor. E isso não será para sempre, será até o seu corpo melhorar, até o médico determinar para você que você está ótimo para seguir uma vida normal. Amém, meus queridos? Então, o que eu quero dizer para vocês com essa mensagem? Isso acaba se tornando pecado porque nos afasta de Deus. Nos afastando de Deus, a gente começa a se tornar um escravo. E a Bíblia vai dizer que Cristo nos libertou para a liberdade. Então, Ele não quer que você seja mais escravo das coisas que te prendem a outras coisas que não seja Deus. Porque buscar a Deus nos dá uma liberdade completa, nos dá uma liberdade plena. E não só buscar a Deus, mas Cristo, quando esteve na terra, Ele diz que nós devemos buscar as coisas que são do reino. E as coisas que são do reino, elas não são materiais, mas são coisas que nos tornam seres humanos melhores do que aquilo que nós somos. Amém? Bom, eu quero deixar para sua meditação, se você ainda está com a sua Bíblia, acompanha aí comigo em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Não seja então, meu querido, um escravo. Não deixe que nada te prenda, que nada te segure, que nada te domine. Isso mesmo. Não estou dizendo que seja proibido você comer. Coma, mas seja uma pessoa moderada naquilo que você come. Quanto a beber, eu indico a você que você não beba. Se você é um cristão convertido, que você aceitou a Cristo, não convém você beber álcool. O assunto que nós estamos tratando aqui é a respeito das coisas em excesso, ou seja, comida em excesso, tudo em excesso. Mas nós que somos cristãos, que alvejamos algum cargo eclesiástico na igreja, que alvejamos mudança de dentro para fora, eu não aconselho você a beber. Esse vídeo não é sobre isso, não é sobre o que é proibido, o que é permitido, mas se você ouve o meu conselho, se você é um cristão convertido, eu aconselho a você que você corte essas coisas da sua vida e peça a Deus, se você não consegue, para se libertar desse mal que te afasta de Deus. Por que nós evangélicos não aceitamos o álcool? Apesar do evangelho hoje estar tão escandalizado que existem pessoas hoje que não gostam de levar a palavra de Deus ali na risca, do jeito que ela é, que é nua e crua. Então, por que as pessoas elas fazem isso? Porque elas querem um evangelho ao seu bel prazer, à sua vontade. E por que nós evangélicos não aceitamos os vícios do álcool? Por quê? Porque quando você bebe, você não tem autocontrole mais sobre você. Se você não controla, alguém vai controlar. Existe um dito que diz assim, que a mente vazia, ela é oficina para o diabo trabalhar.
Então, se você que bebe até se embriagar, ou você bebe e já daqui a pouco já tá caindo, e aí no dia seguinte você já não lembra de mais nada, quem você acha que controlou você? A Bíblia também vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E logo de largo eu já digo, o Espírito Santo de Deus não habita em templos sujos, em templo de pessoas que são beberrões, pessoas que são comilões. Então, eu aconselho você, não beba, porque isso não vai fazer bem para sua saúde. Isso também vai te afastar, não vai permitir que você tenha uma comunhão plena com Deus. Porque Deus é santo. Se Deus é santo, o que te faz pensar que você pode beber e estragar o templo que é a casa dele? Porque o teu corpo é a casa do Senhor. Então, não suje esse templo, mas procure ser limpo dia após dia, para a glória de Deus. Amém, meu querido? Então entenda, todas as coisas te são lícitas, mas nem todas elas te convêm. Nem tudo vai te edificar, nem tudo vai levar você para perto de Deus. Então saiba fazer as escolhas certas, saiba separar o que é de Deus e aquilo que não é de Deus para a tua vida. Amém, meu querido? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Como a gente deve vencer a nossa carne? O que a gente deve buscar quando a gente já buscou todas as ajudas possíveis? Ajudas médicas. Por exemplo, o meu pai ele foi internado 3 vezes em clínicas de reabilitação. Na época que isso aconteceu com ele, a gente ainda não era convertido, a gente não era cristão. Então, toda vez que meu pai saía da clínica de reabilitação, ele não conseguia se socializar normalmente com as pessoas da família, com os amigos. Ele sempre voltava e aí de novo ele voltava para os vícios, não conseguia se libertar porque faltava Jesus na vida dele. Então, é a partir daí que eu aconselho você a buscar a Cristo. É para você mesmo que já buscou todas as saídas e não encontrou. É para você que já buscou ajuda em vários lugares, em várias clínicas de reabilitação e você não conseguiu a ajuda que você precisava. Porque a gente sabe que é difícil mesmo sair de algo que a gente pratica ali praticamente a vida toda ou por muitos e muitos anos, não é verdade? Então, meu pai não conseguiu se libertar desses vícios e foi internado 3 vezes. E nessas 3 vezes, ele nunca se socializava normalmente com as outras pessoas. Ele sempre voltava para o vício. Então, procure ajuda médica, procure, e quando você vê que está tudo impossível, comece a pedir a ajuda de Deus. Mas como que eu vou pedir essa ajuda de Deus? E o que eu devo fazer e buscar para que eu venha, de uma certa forma, a melhorar? Você vai clamar a ajuda do Espírito Santo. E a palavra de Deus que eu deixo para você e para a sua meditação dentro deste texto se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Ela nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então você deve buscar os frutos do Espírito Santo de Deus. Quando você busca os frutos do Espírito Santo de Deus, Deus ele transforma você numa pessoa melhor. As pessoas não vão enxergar somente aquilo que você é por fora, mas vão ver aquilo que você é por dentro. A Bíblia diz assim: vós conheceis as árvores é pelos seus frutos. Não tem como uma árvore que seja um espinheiro produzir figos. Ela não vai produzir figos, ela vai produzir espinhos, porque é a espécie dela. Então que você seja uma pessoa que busque os frutos do Espírito. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas falsas, não é verdade? As pessoas são uma coisa por fora e quando você vai ver por dentro a pessoa é uma podridão só, é uma escuridão só. Entende? Então que a gente não venha ser trevas, mas que a gente venha ser luz. Outra coisa, você que conhece alguém que se encontra nessa vida de beber demais e de comer demais, não julgue, porque o fardo do teu irmão muitas vezes não é o que você suporta. Às vezes você conhece alguém que tem vício, mas você não tem, e aí você acha que a pessoa está numa vida de sem vergonhice. Mas ela não está, é a dificuldade que ela enfrenta. Existem dificuldades na nossa vida que são mais fáceis de resolver, outras são mais difíceis, requerem um pouco mais de ajuda. E é com isso que eu quero deixar também para a sua meditação em Gálatas, no capítulo 6, até o versículo 6, que diz assim:
Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Suportai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove sua própria obra, então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo, que aquele que é instruído na palavra transmita àquele a quem ensina todas as boas coisas. Amém? Então que a gente não venha julgar as pessoas, mas que a gente venha suportar o fardo do nosso próximo junto com ele. Hoje o que a gente mais vê nas igrejas evangélicas são pastores que julgam, são os próprios membros, os próprios irmãos que fazem julgamentos contra a vida dessas pessoas, em vez de estender a mão. Nem sempre a pessoa está na sem vergonhice. Às vezes, meus queridos, as pessoas estão precisando de ajuda, está precisando que você segure na mão dela, que você ore por ela, que você ajude ela, porque o maior mandamento que Cristo nos deixou foi amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente não ama o nosso próximo, como que a gente vai dizer que a gente ama Cristo? Como que a gente chega num culto à noite, levanta a nossa mão para adorar e o nosso coração está de mal com o nosso irmão? Então que nós possamos fazer o bem, que nós possamos mostrar o exemplo que Cristo deixou para nós e sermos assim abençoados pela sua palavra, sermos transformados, sermos limpos de verdade e fazermos a diferença. Não deixe que nenhum vício te afaste de Deus, meu querido. Não deixe que nada tire você da presença e do foco que é o Senhor. Se você está passando por essa situação, já buscou ajuda de todas as formas e maneiras e ninguém te estendeu a mão, procure o Senhor Jesus. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Peça ajuda dele, porque ele vai te ajudar, ele estará contigo em todos os momentos. Faça uma oração de coração sincero, de coração aberto. Você não precisa ser como os fariseus que diziam de palavras maravilhosas para poder aparecer. Não, Senhor só quer que você seja sincero. Abra o seu coração, seja sincero, fale com ele da forma que você conversa com um amigo. Desabafe com ele, fala: Senhor, sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar, porque ele sempre ajuda, ele sempre estende a mão. Então busque os frutos do Espírito, busque ter domínio próprio, porque quando você tem domínio próprio, não será qualquer coisa que vai dominar você. Você será dirigido e guiado pelo Senhor, e os seus passos serão confirmados nesta terra, quando você buscar ser melhor e afastar das coisas do mundo. Amém? Bom, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter ficado comigo aqui hoje, até o final desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você, tenha te ajudado, tá? Não esquece de deixar aquele like, vai ajudar muito o canal a crescer, a divulgar esse evangelho para muitas pessoas. Porque hoje nós vemos um evangelho muito escandalizado, onde as pessoas pregam para o próprio ego, pregam porque querem aparecer, pregam porque querem roubar aquilo que é de Deus, mas não pregam a verdade, não pregam o evangelho. Eu me disponibilizei, irmãos, a pregar a verdade, a falar aquilo que a Bíblia diz a respeito das coisas que nos afastam de Deus e a pregoar para você o reino, porque tudo que você conquistar nessa terra, quando você morrer, você não vai levar nada. Então, que nós possamos ganhar dia após dia a nossa alma para o Senhor e para o reino, para que quando a gente partir daqui para a glória, que o Senhor esteja de braços abertos, nos esperando e nos recebendo no seu reino. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Compartilhe aí com seus amigos esta mensagem para edificar a vida deles, para que Deus possa falar com eles. E se inscreve no meu canal se você não é inscrito, hein? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.